O objetivo aqui talvez é trazer para vocês, principalmente os grandes pontos quando se fala de quarta revolução, de tudo que eu venho estudando, é mais sobre pessoas do que nunca antes. Acho que toda transformação, sem dúvida nenhuma, ela tem hoje um cunho de tecnologia, mas sem pessoas você não faz nenhuma transformação. Talvez um ponto que eu gostaria de começar, sendo muito transparente com vocês, é que talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Eu sou formado em análise de sistemas e até os meus 20 anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador daqueles que ficava preso dentro do data center, porque eu era muito tímido. Então, meu objetivo era, deixa eu ficar lá dentro do preso data center que vai estar tudo certo. E aí é um pouco do que eu falo de carreira hoje. Talvez antigamente a gente planejava a carreira como se fosse o antigo Garmin, que não importa o que acontecesse, existia um plano fixo e aquilo que você ia seguir. Hoje o nosso plano de carreira é muito mais um Waze, você vai ouvir um recalculando algumas vezes, vai ficar com dúvida se você está seguindo o caminho certo, vai descobrir novos caminhos. Então isso é um pouco do que traz angústia para a maior parte dos profissionais, até porque o futuro sempre foi assustador. A hora que eu vejo essas imagens, né, em 1825 se falava que o corpo humano não ia resistir mais do que 30 milhas por hora, em 1878 falava não entre num veículo que tenha menos do que 3 pessoas ali na tripulação. Em 1900, a ordem era, não entre no elevador que não tiver operador, então o futuro sempre foi assustador. E aí é natural que venha a pergunta, a inteligência artificial vai realmente destruir os empregos? O que eu posso garantir para os senhores hoje, que o que mais destrói hoje os empregos é a inteligência emocional, antes da inteligência artificial. 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Ou seja, você contrata o profissional porque ele tem formação na área, porque ele tem experiência, porque ele tem certificação e depois acaba demitindo ele porque ele não trabalha em equipe, porque não tem atitude, porque fica de mimimi. E aí, o que sempre acontece quando eu falo essa estatística, eu consigo ler nos olhos de cada um de vocês que já vem nome, sobrenome e RG de gente que trabalhou com vocês ou trabalha ainda. E aí entra o grande desafio de como a liderança promove efetivamente mudanças num ambiente como esse, né? E aí eu trouxe algumas perguntas de sala de entrevista para deixar de dicas para vocês. Quais são as perguntas que normalmente provocam você extrair muito mais do profissional além do técnico? Até porque eu tenho um grande amigo que é presidente de uma grande corporação e ele fala, Ricardo, já há 20 anos que eu já estou no cargo de CEO, já de várias empresas e há muito tempo que eu venho contratando profissionais e eu sempre falho, porque sempre vem um ser humano junto e esse é o que traz aí uma série de desafios, né? E de todas essas perguntas, até pelo tempo não vai dar para passar por todas elas, mas a primeira que eu adoro é, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo, né? E eu costumo dizer que não tem resposta certa para essa pergunta, mas tem duas muito erradas, que é quando a pessoa diz, olha, sabe que todo mundo gosta de mim? Aí você fala, é mesmo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, temos o primeiro aqui, né? Ou senão quando ele fala, sabe quando as pessoas não gostam de mim, eles não me falam? É, meu amigo, você tem que perceber, não é assim também, né? E também muito sobre a gente falar sobre dificuldades, né? Hoje as entrevistas, os currículos parecem lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Nunca você vê no cemitério, aqui morreu um sacana devendo para o cunhado, né? É sempre só coisa boa. Então a gente explorar os erros, porque os erros trazem os aprendizados, né? Outro ponto, né? Vamos tirar referências. Hoje no Brasil ainda se erra muito de contratar pessoas sem tirar as referências da forma certa. Até porque hoje, gente, depois de quase 15 anos como headhunter, eu nunca vi ninguém que passa a referência que vai falar mal. Pelo contrário, você passa o amigo, combina o que ele tem que te falar e ele te liga assim que ele passa a referência, né? E se a gente não contrata, seja uma funcionária para nossa casa ou uma babá sem tirar referências, o que a gente está fazendo com as nossas empresas? Então fica também aí um chamado para todos nós. E aí a gente fica com aquela questão, poxa, como é que eu faço para reter mais as pessoas? Eu preciso reter, a minha retenção está baixa. Eu não sei vocês, gente, particularmente eu não gosto da palavra retenção, até porque ela só me remete coisas ruins, né? Retenção de gases, de líquidos, de imposto de renda, quando você repete de ano você está retido, não tem coisa boa com retenção. Eu acredito muito na era do consumo. Você tem um Netflix que você assina todo mês e continua pagando porque você está tendo uma boa experiência. Você assina o Spotify todo mês porque você continua tendo uma boa experiência. Então é isso que nós temos que fazer com os nossos funcionários.
Qual é a experiência que a gente está promovendo para todos eles, para que eles queiram renovar a assinatura todo mês? Aliás, esse conceito vale também para namoro e casamento. Qual a experiência que vocês estão provendo para efetivamente a assinatura ser renovada a cada mês? Então tem aí o grande aspecto de como a gente está lidando. Acho que tem alguns pontos aqui também que são importantes quando a gente analisa esses fatores. O primeiro deles é o paradoxo de Moravec, que traz para a gente que a inteligência artificial e a tecnologia veio para mostrar que o que a gente tinha de conceito do que era difícil e do que era fácil, ele se inverteu. Porque até então a gente achava que fazer uma conta super complexo era o difícil. Veio a tecnologia e mostra para a gente que é muito fácil. Por outro lado, como a Marta comentou, quando a gente fala de emoção, de empatia, que era algo que para a gente imaginava que era fácil, isso se mostra muito difícil porque nenhuma máquina consegue fazer. Depois, é como a gente pensa hoje no aprendizado contínuo. Eu costumo dizer que todo executivo, todo profissional, todo empreendedor, ele nada mais é do que um app. Então, como qualquer app que você tem no seu celular, a minha pergunta é, qual foi a última atualização que você trouxe? Porque a cada atualização vem novas funcionalidades e vem correção de bugs, né? Porque todo mundo tem bug aqui para corrigir. Então, qual foi a última atualização? Se eu pedir uma avaliação de você como um app, o que os seus usuários vão deixar de avaliação? O que eles vão me contar sobre você? Se eu comparar você com outros apps da mesma categoria, como é que você está no ranking? Então, avalie a sua carreira como se você fosse um app, até porque hoje, se a gente fala de um ser humano que vai viver até 100 anos com toda a tecnologia na área da saúde, é estimado que o profissional vai ter pelo menos de 5 a 6 carreiras ao longo da vida, até porque as carreiras vão diminuir de tempo de existência, então a capacidade que a gente vai ter de se reinventar. Depois, o desafio que a gente tem sempre de colocar para as nossas equipes, tirar todo mundo da visão da árvore e trazer todo mundo para a visão da floresta. Será que hoje as pessoas que estão no nosso time sabem quais são os principais desafios da empresa, os gargalos, como ela pode contribuir? A diferença de treinamento e conhecimento. O Brasil tem uma característica muito interessante, que a gente fez uma pesquisa global, a gente está presente em todos os continentes, e o brasileiro é o funcionário que mais valoriza o treinamento como benefício. Basicamente, se você não está dando treinamento para o funcionário, ele acha que ele não está sendo reconhecido. Só que, por outro lado, isso não quer dizer que se adquire conhecimento. Tanto é que no Brasil, menos de 3% das pessoas falam inglês. Por outro lado, o Brasil é o país com o maior número de cursos de inglês comparado por habitante com qualquer outro país. Então fica aquela coisa descasada, não tem outro país com tanto curso de inglês e ninguém fala inglês. O que acontece? Outro dado interessante, aqui no Brasil, 90% dos cursos online que são comprados, as pessoas não concluem. Então, de alguma forma, está ficando assim, as pessoas acham que vão para a sala para serem treinadas e por osmose, de alguma forma, aquele conhecimento vai entrar. Então, assim, tem uma dedicação, tem um espaço aqui para ser desenvolvido de como você pode dar o passo e também o cuidado para a gente não colocar o nome de problema cultural. Eu tenho aí uma grande, assim, é um problema que eu vejo as empresas, hoje tudo virou problema cultural. E a gente está dando o nome de problema cultural, o que a gente não sabe a resposta. Então, quer ver algum exemplo? O brasileiro gosta de cerveja gelada, isso é cultural. Não, gente, isso não é cultural. A nossa cerveja é ruim pra caramba. Se não tiver gelada, não dá para tomar. Não tem nada de cultura aí. O brasileiro gosta de café forte. Isso é cultural. Não, gente, não é cultural. O nosso melhor café é exportado. O que fica aqui tem que torrar pra caramba, senão não dá para beber. Então, assim, não tem nada de cultura. Então, o que eu costumo dizer é que a maior parte das empresas tem um desafio que existem danças da chuva já há muitos anos, que ninguém sabe o porquê que aquela dança da chuva surgiu, ninguém sabe a correlação da dança com o fato da chuva e as pessoas continuam repetindo isso sem saber o porquê e não percebem que isso não traz mais o resultado esperado. Depois, uma frase que eu adoro, muito alinhado com o que a Marta falou, que é a frase do Toffler, que os analfabetos do futuro não serão os que não sabem ler ou escrever, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Até porque, muitas vezes, o que mais nos prejudica em aprender algo novo é o que a gente já conhece, é o que está lá guardado, que fica segurando a gente. Por isso que os novos normalmente saem na frente, porque como eles chegam com a caixa de ferramenta vazia, é muito fácil você aprender o novo. Então a preocupação que a gente tem para se renovar é muitas vezes com a capacidade de desaprender.